Existe uma janela de tempo que a maioria das pessoas nunca examinou com seriedade. Uma janela que começa no momento em que você acorda e que termina quando as demandas do mundo começam a chegar com força total. Para a maioria das pessoas, essa janela é pequena, às vezes apenas alguns minutos, frequentemente preenchida com o celular, com as notícias, com as urgências que acumularam desde a noite anterior. Mas essa janela, independentemente de quanto tempo dura, é o período mais decisivo de qualquer dia. Não porque seja o mais longo, porque é o que acontece antes que o mundo defina o estado, antes que as demandas definam as prioridades, antes que as urgências roubem o espaço do importante. Napoleon Hill identificou esse período com uma precisão que vai muito além do que a maioria das discussões sobre rotina matinal considera. Ele não estava falando de um conjunto de hábitos a serem adicionados antes do café da manhã. Estava falando de algo muito mais fundamental, da diferença entre viver o dia em modo reativo, deixando que as circunstâncias definam o estado, as prioridades e as decisões, e viver o dia em modo criativo, definindo deliberadamente o estado, as prioridades e a direção antes que as circunstâncias tenham a chance de fazê-lo. E essa diferença entre o modo reativo e o modo criativo determinava em grande parte os resultados de cada dia, não apenas em termos de produtividade, em termos de qualidade das decisões tomadas, da qualidade das relações cultivadas, da qualidade do pensamento aplicado ao que mais importava, da qualidade da presença levada para cada situação encontrada ao longo do dia. Hill documentou que as primeiras horas da manhã, e especificamente o que acontecia antes que as demandas externas chegassem com força total, eram o único período do dia em que a pessoa tinha controle genuíno sobre seu estado interno, sem precisar lutar ativamente contra as forças que tentavam moldá-lo de fora. Esta manhã você vai entender o que torna esse período tão decisivo, como usá-lo de uma forma que transforma não apenas a manhã, mas cada hora que segue, e o que as pessoas mais realizadas que Hill estudou faziam nesse período que as colocava sistematicamente à frente das demais, não por talento ou por sorte, mas por escolha deliberada feita antes que o dia começasse. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: o que faço antes das primeiras demandas define quem serei hoje. Não como pressão que paralisa, como o reconhecimento de que você está agora nesse período antes das demandas, com a oportunidade de definir em vez de ser definido. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa escolha acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta esse momento antes das demandas. Sinta o que existe nesse espaço quando você o usa deliberadamente em vez de preenchê-lo automaticamente. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que o período antes das demandas tem 3 características únicas que o tornam qualitativamente diferente de qualquer outro período do dia. Essas características não são poéticas, são neurofisiológicas, psicológicas e práticas. E compreendê-las transforma a forma como você pensa sobre esse tempo de uma obrigação de ter hábitos saudáveis para uma oportunidade estratégica que a maioria das pessoas está desperdiçando todos os dias. A primeira característica é a neuroplasticidade elevada. O cérebro, durante a transição do sono para a vigília e nas primeiras horas após acordar completamente, opera em um estado de permeabilidade para novos padrões que é maior do que em qualquer outro período do dia. Os processos de consolidação da memória que acontecem durante o sono deixam o sistema neural em um estado de receptividade que vai diminuindo progressivamente à medida que o dia avança e os padrões habituais de atividade vão sendo reinstalados. Isso significa que o que você instala deliberadamente nesse período, os estados, as crenças, as intenções, as perspectivas, tem uma probabilidade muito maior de persistir ao longo do dia do que o mesmo conteúdo instalado em qualquer outro momento. Como imprimir em argila quando ela ainda está mole versus tentar imprimir no mesmo barro depois que já endureceu.
O material é o mesmo. A receptividade é completamente diferente. A segunda característica é a ausência de esgotamento de recursos cognitivos. A capacidade de atenção, de controle executivo, de tomada de decisão de qualidade e de criatividade não é infinita. Cada decisão tomada, cada estímulo processado, cada interação gerenciada ao longo do dia vai consumindo esses recursos de uma forma que os economistas comportamentais chamam de esgotamento do ego. E à medida que esses recursos diminuem, a qualidade de tudo que depende deles, que é praticamente tudo que importa, diminui proporcionalmente. O período antes das demandas é o único ponto do dia em que esses recursos estão no pico, em que o tanque está cheio. E o que você decide fazer com esse tanque cheio, se o usa para as atividades que mais exigem desses recursos ou se começa a esvaziá-lo com o que é mais urgente e barulhento, determina em grande parte o que vai ser possível nas horas mais importantes do dia. A terceira característica é o vazio de agenda externa. O período antes das demandas é o único período genuinamente seu, em que nenhuma reunião está sendo exigida, nenhum e-mail está sendo esperado, nenhuma pessoa está dependendo de você para algo urgente. É o único período em que você pode, sem nenhuma negociação com ninguém, usar o tempo para o que você mesmo definiu como mais importante. Essa característica de vazio de agenda externa parece óbvia, mas tem uma implicação que a maioria das pessoas nunca explorou completamente. Porque é o único período sem agenda externa. Ele é também o único período em que você pode criar a sua própria agenda com total liberdade. Pode definir o estado que quer carregar para o dia. Pode clarificar as prioridades que mais importam. Pode conectar com o propósito mais profundo que orienta as escolhas. Pode criar, aprender, refletir ou simplesmente ser, sem nenhuma interferência de demandas externas. E essa liberdade, usada deliberadamente, cria uma qualidade de presença e de clareza para o restante do dia que é simplesmente impossível de alcançar quando o dia começa no meio das demandas. Salmo 5, versículo 3, captura esse princípio com uma naturalidade que parece quase casual, mas que é, de fato, uma das práticas mais poderosas descritas nas Escrituras. Senhor, de manhã ouves a minha voz. De manhã me disponho diante de ti e fico esperando. Amanhã como o momento de se dispor, de se posicionar deliberadamente antes de qualquer outra coisa. Não de correr para as demandas, mas de se dispor, de criar a posição interna correta antes de qualquer movimento externo. Pense agora, como você normalmente usa o período antes das demandas externas chegarem? Você o usa para se dispor, para criar o estado e a clareza que vão orientar o dia? Ou você o usa para verificar o que o mundo demanda, respondendo antes de ter criado qualquer posição interna deliberada? Essa pergunta, respondida honestamente, revela em que extensão o período mais valioso do dia já está sendo usado de acordo com o seu potencial. Hill identificou o que chamava de os 6 usos do período antes das demandas que as pessoas mais realizadas que estudou praticavam de forma mais consistente. Não necessariamente todos os 6 em cada manhã, mas cada um aparecia com frequência suficiente nas histórias dessas pessoas para ser identificado como parte do padrão que as distinguia. O primeiro uso é a conexão com o propósito. O contato deliberado com a resposta à pergunta por que estou fazendo o que estou fazendo de uma forma que vai além do objetivo imediato. Hill documentou que as pessoas que começavam o dia com contato genuíno com o propósito mais profundo tomavam decisões ao longo do dia mais alinhadas com o que realmente importava do que as que começavam sem esse contato. Porque o propósito, quando ativo na mente, funciona como um filtro que influencia sutilmente a percepção de relevância de cada situação encontrada. Esse contato pode ser feito de muitas formas. A leitura de uma declaração de propósito, escrita nos momentos de maior clareza, a visualização do que está sendo construído e por quê. A oração ou a meditação que conecta com algo maior do que o dia imediato. Qualquer prática que traga o propósito para o primeiro plano da consciência antes que as urgências do dia o empurrem para o fundo. O segundo uso
é a criação de clareza de prioridades, a identificação deliberada de qual é a única coisa que, se realizada neste dia, faria o dia ter valido genuinamente. Não a lista completa de tarefas, a prioridade singular que Hill chamava de a pedra maior do dia. Hill observou que as pessoas que clarificavam essa prioridade singular antes das demandas chegarem tinham uma probabilidade muito maior de realizá-la do que as que tentavam identificar a prioridade no meio do dia, quando as urgências já haviam criado uma sensação de que tudo era igualmente importante e nada tinha espaço para ser tratado com a profundidade que merecia. A clareza de prioridade criada antes das demandas funciona como âncora. Quando as urgências chegam e tentam desviar para o que é apenas barulhento, a âncora da prioridade singular lembra do que realmente importa e cria a resistência necessária para não deixar o urgente deslocar o importante. Diga agora: antes de qualquer demanda chegar, eu defino o que mais importa e protejo esse espaço ao longo do dia. Mais uma vez, antes de qualquer demanda chegar, eu defino o que mais importa e protejo esse espaço ao longo do dia. De novo, antes de qualquer demanda chegar, eu defino o que mais importa e protejo esse espaço ao longo do dia. O terceiro uso é a instalação do estado emocional correto. Hill identificou que o estado emocional com que você entra em cada situação do dia afeta significativamente como essa situação se desenvolve. E o estado emocional da manhã, instalado no período de neuroplasticidade elevada, tem uma persistência ao longo do dia que estados instalados mais tarde não têm. As práticas de instalação de estado que Hill identificava variavam entre as pessoas que estudou, mas tinham em comum a intenção de criar um estado emocional de abertura, de possibilidade e de alinhamento, em vez de reatividade, de contração ou de ansiedade. A gratidão genuína. A visualização de como o dia pode ser em vez de como pode dar errado. A declaração de identidade que confirma quem você está sendo. A respiração deliberada que muda o estado fisiológico. Qualquer prática que, com consistência, instale o estado de onde o melhor trabalho, as melhores relações e as melhores decisões emergem. O quarto uso é a aprendizagem intencional. Hill era enfático sobre esse ponto. As pessoas que usavam parte do período antes das demandas para aprendizado contínuo, mesmo que apenas 15 ou 20 minutos diários, acumulavam ao longo de meses e anos um corpo de conhecimento e de perspectiva que excedia em muito o que qualquer quantidade de experiência sem aprendizagem intencional poderia produzir. Isso porque a aprendizagem no período de neuroplasticidade elevada tem uma taxa de instalação e de retenção superior à da aprendizagem em outros momentos do dia. O que é lido, ouvido ou praticado nesse período tem uma probabilidade maior de ser integrado de forma profunda e duradoura do que o mesmo material abordado quando os recursos cognitivos estão mais esgotados. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está sentindo que o que está aprendendo aqui está revelando oportunidades no período antes das demandas que você nunca havia considerado completamente, curta esse vídeo agora. Esse gesto, tomado nesse momento específico de abertura e de aprendizado, é em si um ato do quarto uso. É a aprendizagem sendo integrada enquanto o estado é favorável. Curta e continue. O quinto uso é o movimento físico deliberado. Hill observava que o estado físico com que você entra no dia afeta diretamente a qualidade cognitiva e emocional de tudo que segue. O movimento físico, mesmo que breve, mesmo que moderado, tem efeitos mensuráveis sobre o estado de alerta cognitivo, sobre a regulação emocional e sobre a capacidade de sustentar a atenção ao longo das horas seguintes. Esse uso não exige uma sessão de exercícios intensa. Hill documentava casos em que caminhadas curtas, sequências de alongamento ou simplesmente movimento deliberado do corpo por 15 a 20 minutos produziam diferenças perceptíveis na qualidade do que era possível criar nas horas seguintes. A combinação da neuroplasticidade elevada da manhã com o estado de ativação fisiológica do movimento criava condições particularmente férteis para o trabalho que mais exigia do melhor de cada pessoa.
O sexto uso é a proteção do silêncio e do espaço vazio. Hill identificou que a maioria das pessoas no período antes das demandas imediatamente preenchiam qualquer momento de silêncio disponível com estímulo. Celular, notícias, podcasts, músicas, qualquer coisa que evitasse o silêncio. E que esse preenchimento compulsivo do silêncio estava privando essas pessoas de algo que era qualitativamente diferente de qualquer estimulação externa disponível. O silêncio deliberado no período antes das demandas cria o espaço para que a voz mais profunda, o que Hill chamava de intuição, e as tradições espirituais chamam de diferentes nomes, seja ouvida, para que insights que o pensamento analítico ocupado não consegue produzir emerjam, para que a perspectiva sobre o que realmente importa, frequentemente obscurecida pelo barulho constante, se torne acessível. Aqui quero pausar. O sistema completo de uso do período antes das demandas que estamos descrevendo é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma progressiva e acompanhada. Se você quer esse suporte, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. Agora vamos falar sobre como implementar esses 6 usos de forma prática e sustentável. Porque Hill era muito claro que o valor desse período não está na quantidade de tempo que você tem disponível antes das demandas chegarem. Está na qualidade da intenção com que você usa o tempo disponível, seja ele 15 minutos ou 2 horas. Hill identificava 3 obstáculos principais que impediam as pessoas de usar consistentemente o período antes das demandas de forma deliberada. E para cada obstáculo, identificava a solução mais direta e mais eficaz. O primeiro obstáculo é a resistência ao início. A dificuldade de começar deliberadamente, em vez de deixar que o piloto automático leve para o celular, para as notícias ou para qualquer outro hábito de preenchimento do silêncio que esteja instalado. A solução que Hill identificava era o que chamava de âncora de início. Uma ação específica, pequena e não negociável, que era a primeira coisa feita ao acordar e que sinalizava ao sistema interno que o período deliberado estava começando. Essa âncora pode ser tão simples quanto a respiração deliberada que praticamos no início desta mensagem. Tão específica quanto colocar o livro de propósito na mesa de cabeceira para ser lido antes de qualquer outra coisa. Tão ritual quanto sentar em uma cadeira específica antes de qualquer tela ser acessada. O que importa não é a natureza da âncora, mas a consistência com que é praticada, transformando-a ao longo do tempo em um gatilho automático do estado de uso deliberado do período. O segundo obstáculo é a falta de estrutura. A ausência de clareza sobre o que especificamente vai ser feito no período antes das demandas deixa o tempo vulnerável a ser preenchido pelo que chega, em vez do que foi intencionado. A solução é a estrutura mínima definida na véspera. Uma decisão de quais elementos dos 6 usos serão priorizados na manhã seguinte, com uma sequência clara e uma expectativa realista de duração. Essa estrutura não precisa ser rígida. Pode ter flexibilidade para os dias em que menos tempo está disponível, mas precisa existir em alguma forma antes que o dia comece, porque definir a estrutura da manhã na própria manhã, quando os recursos cognitivos ainda estão se ativando e a atração do piloto automático é mais forte, é muito mais difícil do que definir na véspera quando a clareza é maior. O terceiro obstáculo é a inconsistência nos dias difíceis. Os dias em que menos tempo está disponível, em que o cansaço é maior, em que as demandas externas chegam mais cedo ou mais intensamente. Hill documentou que a inconsistência nesses dias era o principal fator que impedia a instalação do hábito de uso deliberado do período antes das demandas. Porque o hábito, para se instalar com profundidade suficiente para funcionar automaticamente, precisa de consistência suficiente nos dias fáceis e nos difíceis. A solução que Hill recomendava era a versão mínima, uma forma reduzida dos 6 usos que pudesse ser praticada, mesmo nos dias mais difíceis, em não mais de 5 minutos. Não a versão completa. A versão que garante que o período deliberado não seja completamente ignorado mesmo quando o tempo e a energia são escassos.
Porque um período de 5 minutos de uso deliberado, mesmo que mínimo, instala mais profundamente o hábito do que um dia completamente perdido para o piloto automático. E o hábito, uma vez instalado com profundidade suficiente, começa a se defender. Começa a criar sua própria atração. Começa a ser sentido como necessário em vez de como esforço. Marcos 1, versículo 35 descreve algo sobre a prática de Jesus que atravessa os evangelhos como um padrão consistente. De manhã cedo, sendo ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. De manhã cedo, sendo ainda escuro, antes que as demandas chegassem, antes que as multidões precisassem de cura, de ensinamento, de presença, o período antes das demandas usado para o que mais importava, não como ascetismo ou como perfeccionismo espiritual, como a sabedoria de quem entendeu que a qualidade do que é oferecido durante o dia é inseparável da qualidade do que é cultivado antes que o dia comece. Agora, as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a consciência de que você está no próprio período que estamos discutindo e que essa mensagem é parte de como você está escolhendo usá-lo. O que faço antes das demandas chegarem define quem serei ao longo do dia, e eu faço isso com intenção. Repita: o que faço antes das demandas chegarem define quem serei ao longo do dia, e eu faço isso com intenção. Eu uso a neuroplasticidade elevada da manhã para instalar o estado, o propósito e as prioridades que vão orientar tudo o que segue. Repita: eu uso a neuroplasticidade elevada da manhã para instalar o estado, o propósito e as prioridades que vão orientar tudo o que segue. Eu me disponho antes de agir, defino antes de ser definido, crio antes de reagir. Repita: eu me disponho antes de agir, defino antes de ser definido, crio antes de reagir. Minha versão mínima garante que, mesmo nos dias mais difíceis, o período deliberado não seja perdido completamente. Repita: minha versão mínima garante que, mesmo nos dias mais difíceis, o período deliberado não seja perdido. Eu começo meu dia vencendo, porque o que faço antes das primeiras demandas define o resto da minha vida, um dia de cada vez. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo, porque o que faço antes das primeiras demandas define o resto da minha vida, um dia de cada vez. Sinta cada afirmação sendo instalada no período de neuroplasticidade elevada que você ainda está vivendo. Sinta a estrutura sendo definida antes que as demandas cheguem. Napoleon Hill concluiu que a diferença entre uma vida ordinária e uma vida extraordinária raramente está em momentos extraordinários. Está na qualidade consistente dos momentos ordinários, especialmente dos momentos de transição como a manhã, usados de forma extraordinariamente intencional ao longo do tempo. E o período antes das demandas é o momento ordinário mais poderoso disponível, o mais receptivo, o mais livre de interferência externa, o mais determinante para o que é possível nas horas que seguem. Você está nesse período agora. Esta mensagem é parte de como você o está usando e o que você vai fazer com o que resta dele antes que as demandas do dia comecem a chegar vai revelar se você entendeu genuinamente o que foi discutido aqui ou se o entendeu apenas intelectualmente. Disponha-se, defina, crie, antes que o mundo comece. E se você quer esse sistema de uso do período antes das demandas estruturado num processo completo de transformação, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: o que faço antes das primeiras demandas define o resto da minha vida. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem entendeu o valor do período que a maioria desperdiça e escolheu usá-lo de forma diferente. Curta esse vídeo se os 6 usos e os 3 obstáculos revelaram algo sobre como esse período está sendo usado na sua vida e o que vai mudar a partir de hoje. Compartilhe com alguém que sempre diz não ter tempo, mas que talvez esteja perdendo o único período do dia que não pode ser tirado por ninguém. E se inscreva no canal porque amanhã cedo tem mais uma manhã de uso deliberado esperando por você.
Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais um período antes das demandas usado de forma que define em vez de ser definido. O que você faz antes das primeiras demandas define o resto da sua vida, e você está escolhendo o que vai definir, uma manhã de cada vez. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre o período antes das demandas e o longo prazo que vai mudar como você pensa sobre cada manhã pelo resto da vida. Ele dizia que o impacto de usar bem esse período não é linear. Não produz um resultado proporcional ao esforço de cada manhã individual. É composto. Cada manhã bem usada não apenas produz o resultado daquela manhã. Ela fortalece o estado interno, instala a clareza e confirma a identidade, que tornam a próxima manhã ligeiramente mais eficaz do que a anterior. E esse efeito composto, acumulado ao longo de meses e anos de uso deliberado do período antes das demandas, cria uma diferença de capacidade, de clareza e de realização que é simplesmente incomparável com o resultado de anos de manhãs em piloto automático. Pense em dois rios com a mesma origem. Um flui direto, aproveitando cada centímetro de desnível. O outro vai de um lado para o outro, perdendo potencial em cada desvio. Chegam ao mesmo destino muito diferentes, não porque a origem foi diferente, mas porque o uso do percurso foi diferente. Suas manhãs são o percurso. O uso deliberado ou o piloto automático é o que determina quanto potencial é aproveitado ao longo do caminho. O que quer que você construa nos próximos anos, a qualidade do que você constrói vai ser determinada em grande parte pela qualidade do período antes das demandas que você cultiva ao longo do caminho. Não porque seja o único fator, mas porque é o fator que mais consistentemente afeta todos os outros. Comece hoje, com o que você tem, com o tempo disponível que existe agora, mesmo que seja apenas alguns minutos, mesmo que a versão mínima seja a única possível hoje, porque o efeito composto começa no primeiro dia. E cada dia adicionado é um dia em que o tanque está mais cheio. A clareza é maior e a versão de você que enfrenta o dia é ligeiramente mais capaz do que a do dia anterior. Boa manhã. E que o que você faz com o que resta do período antes das demandas comece a construir o efeito composto que vai definir o resto da sua vida.